enquanto eles estavam aqui trabalhando no planeta Terra, criando a vida aqui no planeta, aperfeiçoando a vida da humanidade aqui através das raízes que nós estamos vivendo ao longo de milhares de anos, em outros rincões da nossa galáxia, em outros quadrantes, havia essa batalha entre as forças da luz e as forças das trevas. Ou seja, as forças das trevas, formadas pelos draconianos e reptilianos, estavam invadindo, estavam quase em expansão, invadindo novos sistemas solares, novos sistemas aí e implantando, escravizando esses seres, implantando, impondo a civilização deles. Então eles fizeram isso em Sírios e partiram para Órion. Depois que eles dominaram Sírios, por muito tempo, eles resolveram fazer o mesmo com Órion. Quando eles invadiram Órion, o Criador já tinha convocado um exército de seres da luz. Esse exército formou foi assim arregimentado os seres da luz em vários sistemas diferentes, e eles formaram um exército chamado de Confederação dos Mundos Livres. Essa confederação então interviu quando eles invadiram o Órion. Essa confederação interviu e esses seres foram derrotados, esses seres da não-luz foram derrotados, e eles conseguiram dominar uma parte de Órion lá e implantar a civilização deles, mas eles não conseguiram dominar tudo, eles foram expulsos, e eles vieram então viver em nossa galáxia. Aliás, eles já viviam na nossa galáxia, eles vieram então viver em nosso planeta. Alguns deles se refugiaram, vieram se esconder em nosso planeta. Tá? Mas não foi por acaso, porque eles sabiam que as forças da luz estavam aqui criando, transformando com esse projeto Terra, transformando essa biblioteca viva. Então eles resolveram vir para cá para aqui criar, dominar aqui e destruir esse projeto da luz que os pleiadianos e essas outras forças, esses outros Elohim estavam criando. Então eles pretenderam transformar isso daqui no território deles, porque eles não concordavam com a presença humana aqui, com a presença das forças da luz, porque eles consideram isso um território deles. As forças da não-luz consideram o planeta Terra, consideram o sistema solar e a galáxia o quintal deles, eles consideram isso território deles. Eles não admitem que as forças da luz venham aqui criar, os seres humanos venham aqui criar a humanidade no território deles. Então, eles foram derrotados lá em Órion, mas eles vieram para cá, sabendo que existia esse projeto, eles vieram para cá com o objetivo de destruir esse projeto. Então, eles invadiram o nosso sistema solar e eles botaram as forças da luz para correr. Por que as forças da luz fugiram, bateram em retirada? Porque eles usavam de armas atômicas que estavam provocando grande destruição no planeta e destruindo o projeto das forças da luz aqui. Então eles causaram grandes baixas na humanidade, destruíram grandes quantidades de seres, etc. E aí as forças da luz dessas batalhas chegou à conclusão de que essas forças que estavam aqui vindo, eles não tinham nenhum pudor em destruir isso aqui. Então, se as batalhas continuassem ocorrendo, não ia sobrar mais nada do projeto das forças da luz. Então, as forças da luz, para preservar o pouco que ainda existia, eles bateram em retirada e permitiram que esses seres reptilianos dominassem o planeta. E esses seres reptilianos que vivem subterrâneos sobre a Terra, que vivem embaixo da Terra, eles então passaram a se manifestar entre os humanos com corpos humanos e passaram a dominar e manipular a civilização. Isso aconteceu há 320 mil anos atrás. E a partir daí nós passamos por uma mutação genética que eles criaram,
eles propuseram para a humanidade que iriam transformar os seres humanos em deuses iguais a eles. Eles eram seres de quarta dimensão, nós éramos seres de quinta dimensão. E eles disseram que eles eram superiores aos seres humanos. Eles tinham o dom da palavra, coisa que a humanidade não tinha, porque a humanidade não precisava disso, que ela usava comunicação telepática. E esses seres, eles tinham capacidade de captar os nossos pensamentos, eles leem os nossos pensamentos, uma capacidade muito grande, porque eles são seres de quarta dimensão. Mas eles não têm espiritualidade. E eles sabiam que nós tínhamos espiritualidade. Então eles quiseram fazer com que a humanidade mergulhasse mais fundo na densidade. Fazer a humanidade cair da quinta para a terceira dimensão, para que eles pudessem escravizar a humanidade e nos controlar, nos manipular. Então, eles induziram o ser humano, porque a humanidade estava dispersa devido às batalhas que houve aqui, estava totalmente desorganizada, dispersa, então eles começaram a reunir a humanidade e se colocaram como deuses, como os nossos deuses, e os humanos têm mania de logo louvar e glorificar e adorar qualquer ser que apresente como Deus, né? Então o ser humano aceitou que eles eram os deuses e eles prometeram aos seres humanos que iriam transformar os seres humanos em deuses iguais a eles. Daí vem a história de Adão e Eva e da serpente, porque esses seres que nos invadiram eram seres lagartos e seres serpentes. Então tem uma figura famosa, uma serpente famosa, que é uma dessas deusas, que é a deusa Inanna, a deusa serpente, e ela que convenceu as mulheres dessa civilização terrena a aceitar a manipulação genética que eles iam promover. Eles fizeram essa manipulação genética através de radiação nuclear, que promoveram então a mutação genética no nosso interior. Nós tínhamos 13 fitas de DNA. 11 fitas de DNA foram desativadas, foram desarticuladas através de radiação nuclear, e nós ficamos apenas com 2 fitas de DNA, que são as fitas responsáveis pela nossa sobrevivência, por nos dar as condições de sobrevivência e reprodução. 11 fitas foram eliminadas, e com essas 11 fitas que foram eliminadas, nós perdemos os 30 e poucos sentidos que nós tínhamos, nós ficamos só com 5. Nós perdemos intuição, telepatia, clarividência, clareaudiência, capacidade olfativa, perdemos a capacidade multidimensional, que é de transitar entre as dimensões que nós tínhamos como seres de quinta dimensão. Perdemos a nossa capacidade de bilocação, ou seja, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quantas capacidades nós tínhamos, nós perdemos tudo. Através dessa mutação genética, ou através dessa desestruturação de 11 fitas de DNA que nós tínhamos. E nós agora vamos recuperar isso. Nós não vamos recuperar as 13 fitas que nós tínhamos. Nós vamos, através da ascensão do planeta para a quinta dimensão, nós vamos passar a ter 12 fitas de DNA. Ainda não vamos chegar no estágio que nós estávamos quando o planeta foi invadido. E aí nós vamos ter, à medida que as fitas vão sendo reconstituídas, e essas fitas já estão sendo reconstituídas, e esse processo se chama o despertar. Nós estamos no processo de despertar, porque nós perdemos, quando nós fomos passando por manipulação genética, nós esquecemos quem nós éramos. Nós perdemos a consciência. Nós ficamos presos numa frequência, numa barreira de frequência que eles criaram a partir da Lua. A Lua é um satélite artificial colocado, foi trazido por eles, e a partir da Lua há toda uma radiação de uma barreira de frequência que impede a humanidade de ir além da 4ª dimensão. Nós ficamos presos como escravos deles entre a 3ª e 4ª dimensão, porque eles, como seres de 4ª dimensão, que perderam a espiritualidade, eles não podem ir além da 4ª dimensão. Então, por que
Se nós somos escravos, por que nos deixar ir além da quarta dimensão? Então, eles criaram essa barreira de frequência e a humanidade ficou presa como escrava dele dentro da terceira e quarta dimensão. Nós falecemos, vamos para a quarta dimensão, reencarnamos na terceira dimensão, falecemos, vamos para a quarta. Não conseguimos sair desse ciclo, porque existe uma barreira de frequência que somente alguns poucos conseguiram vencer essa barreira de frequência e ir para a quinta dimensão, que são os mestres ascensos. Né? Os mestres ascensos conseguiram, são alguns poucos seres humanos que conseguiram romper esse ciclo aí, o ciclo das reencarnações, ou a roda de Santara, ou o ciclo do karma, né? E conseguiram ascender para a quinta dimensão, como mestres mencionados. Mas a humanidade ficou presa aí dentro desse ciclo, porque perdeu, principalmente porque perdeu os seus sentidos extrafísicos, né? E na verdade o nosso corpo se identificou, porque o nosso corpo era mais etéreo, ele se identificou porque nós caímos da quinta para a quarta dimensão e perdemos esses dons aí, perdemos as vidas. Então, o nosso processo de despertar, o que é? É nós recuperarmos a consciência de quem nós somos. Porque todas as informações estão guardadas dentro de nós, só que elas estão desorganizadas. Esse arquivo morto que está dentro de nós, que são os filamentos luminosos que contêm essas informações devidamente codificadas, esses filamentos luminosos dessas 11 fitas de DNA que foram desativadas, esses filamentos luminosos têm todo o arquivo morto, toda a história da nossa civilização, toda a origem da nossa civilização, todas essas informações estão armazenadas aí. E à medida que nós vamos agora tomando consciência de quem nós somos, essas fitas de DNA vão se reconstituindo. E à medida que elas vão se reconstituindo, nós vamos relembrando quem nós somos. Essas informações vão vindo à nossa mente como flashes, e nós vamos tendo insights, e tudo isso e a gente vai começando a entender as coisas, e vai começando a perceber, vamos começar a lembrar de vidas passadas nossas, etc., até lembrar nossas origens. Então, esse é o processo de despertar da humanidade, que é recuperar todas as informações que estão dentro de nós, através dessa rearticulação, reorganização dessas fitas de DNA que estavam desarticuladas. Esse material continua dentro de nós, só que desorganizado. Então, à medida que ele vai sendo articulado, nós vamos lembrar de todas essas informações. À medida que essas informações estão sendo inseridas, por luz da informação, nós passamos a ter, então, como informação é luz, a gente começa então a entrar num processo em que aumenta a nossa frequência vibratória, aumenta a nossa luz, o nosso corpo se torna menos denso, todas as doenças deixam de existir, nós entramos num processo de rejuvenescimento, onde nós vamos estar rejuvenescendo em torno de 10 anos e vamos ter uma vida prolongada, vamos deixar de estar sujeito ao tempo de vida do planeta. Então, quando acontecer isso, nós estaremos então prontos para o planeta passar para a quinta dimensão e nós vamos ascender para a quinta dimensão. Enquanto isso, os pleidianos estão aqui entre nós, despertando a nossa consciência, trazendo essas informações para a gente acordar, para a gente perceber quem nós somos. Eles estão aqui ativando esses arquivos mortos que estão nativos entre nós, para que nós possamos então ter consciência de quem nós somos e para que nós possamos, dessa forma, caminhar para a quinta dimensão. Os pleidianos, eles não são os únicos ultraterrestres que estão entre nós. Nós temos a frota da Confederação, que está encarregada de acompanhar todo esse processo de ascensão do planeta. Ela é comandada pelo comandante Astar-Cheran. E ela é constituída por vários comandos diferentes. Então, a frota da Confederação tem um comando maior,
comandante Atageran, ela tem vários comandos e cada comando tem mais uma ou duas ou mais naves e cada civilização diferente que compõe a confederação. Então são várias civilizações que foram reunidas para compor essa confederação e nós temos então as naves, os comandos pleidianos, os comandos andromedianos, os comandos de Alfa Centauro, os comandos dos arturianos e assim por diante. Então nós temos várias civilizações da luz avançadas que fazem parte da confederação, da própria confederação, com uma ou mais naves, e elas estão aí dando assistência aos seus filhos. Então, cada um de nós pertence a uma família estelar, e nós viemos para cá para cumprir uma missão. Nós estamos há alguns milhares de anos aqui nesse planeta, nós somos filhos do Sol, nós não somos filhos da Terra. No planeta nós temos os filhos da Terra e os filhos do Sol. Os filhos da Terra são seres que não têm o material genético que nós trazemos, não tem a linhagem genética que nós trazemos da antiga Lemúria. Eles são espíritos que nunca viveram numa dimensão mais avançada. São espíritos que estão em fase de evolução e eles ainda não têm o nível de espiritualidade que nós temos. Então eles não têm como despertar, porque eles não têm, o espírito deles não tem o que recobrar de memória, o que recuperar de conhecimento e de consciência. A consciência deles é aquela que eles têm ali. São pessoas simples que vivem entre nós. São pessoas que não têm espiritualidade, que não têm dons paranormais, que não têm manifestações espirituais, que eles não têm espiritualidade. Eles são aquilo que eles são. São pessoas bondosas, pessoas boas de coração, simples, mas que não têm espiritualidade, porque são espíritos que estão evoluindo, mas que estão subindo na escala da evolução pela primeira vez. Nós já passamos por isso, nós estávamos em dimensões mais elevadas e alguns milhares de anos nós fomos convidados, para vir para esse planeta para ajudar a ancorar as energias eletromagnéticas que estão vindo agora do Criador através do nosso Sol, para que através dessas energias, ancorando essa energia, nós ajudássemos o planeta a aumentar a sua frequência vibratória e transcender da terceira para a quinta dimensão. Ao mesmo tempo, nós estamos difundindo essa luz, irradiando essa energia a todas as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, na nossa família, etc. E ajudando essas pessoas a recuperarem a sua memória, a recordarem quem elas são, a despertarem. Então, esses são os filhos do Sol. Por quê? Porque o Sol central, que é Araceli, que é chamado pela nossa ciência Alcione, é aonde moram os nossos ancestrais, que são os pleidianos que criaram a vida no planeta. Eles são seres solares, são pura energia que vive no Sol. Tá? E esses seres, eles nos enviaram, eles nos convidaram, nós vivíamos em dimensões mais elevadas, eles nos convidaram para cumprir com esse projeto de elevação do planeta para a quinta dimensão. Então nós viemos aqui numa missão coletiva, que é esse projeto das hierarquias da luz para o planeta, e nós passamos por milhares de encarnações aprendendo a conhecer e trabalhar com a matéria da terceira dimensão. E nós estamos agora no processo, nessa vida nossa, nós não estamos aqui mais para aprender, nós estamos aqui para recordar, com a ajuda dos pleidianos e de cada uma das nossas famílias estelares, porque cada um de nós pertence a uma família estelar. Os pleidianos é a segunda maior raça existente no planeta. Então, mais os pleidianos falcinianos.
A maior raça, mais tem seres encarnados aqui são os sirianos. E os sirianos, infelizmente, não têm a mesma evolução, em sua maioria não tem a mesma evolução dos pleiadianos. A segunda maior raça, então, é os pleiadianos, e depois vem andromedianos e outras famílias estelares. Cada uma dessas raças é o que se chama família estelar. Cada uma dessas raças tem uma ou mais naves na confederação que monitoram e acompanham o nosso processo aqui no planeta, como seres da luz encarnados aqui no planeta. Nós estamos aqui disfarçados de seres humanos, mas nós não somos seres humanos. Nós somos filhos do Sol que nós aceitamos esse convite para aqui vir e cumprir com essa missão. Então nós estamos aqui disfarçados do ser humano, aprendendo o que é ser um ser humano, né? O que é ser um humano, e para que nós possamos agora, neste momento, cumprir com a nossa tarefa de ancorar essa energia, promovendo a elevação do planeta, despertar todos que estão à nossa volta e ajudar a humanidade a ascender para a quinta dimensão, e aí que a humanidade vai adquirir a sua espiritualidade. E serão os filhos da Terra que herdarão o planeta Terra. Porque nós não somos seres humanos, nós estamos aqui despertando. Os seres humanos não têm como despertar, eles não têm como transcender o que eles nunca viveram na espiritualidade, nós já vivemos, e nós descemos. E agora estamos recobrando essa consciência, recobrando os nossos dons paranormais, as nossas capacidades físicas, para poder então atuar nesse momento do planeta, para limpar o planeta de todas as coisas políticas, todas as coisas das trevas. E nossa função termina, nossa missão termina quando o planeta ascensionar para a quinta dimensão, quer dizer, inteiros. Então nós temos aqui vários seres que estão encarnados entre nós, que são filhos do Sol, mas que não têm missão de fazer nada, ele veio apenas como observador. Então vocês estão só observando, não interfere em nada. Nós temos os filhos do Sol que vieram com a missão de trabalhar por esse processo de elevação do planeta. E esses seres que vão estar ajudando na ascensão do planeta, terminada a ascensão, eles têm duas alternativas. E isso já está definido através de contratos de alma que a gente estabeleceu antes de vir para cá. São contratos de alma que podem ser retificados, mas inicialmente já foi definido isso por nós, junto à espiritualidade, como nós fomos convidados e aceitamos vir para cá. Então existem os seres que vão permanecer no planeta e ajudar a construir uma nova civilização aqui. E futuramente poderão retornar aos seus planetas de origem, às suas famílias estelares, ou não, ou continuar aqui. E existem os seres que vieram para cá com contrato de alma apenas para ajudar no processo de evolução do planeta, de ascensão do planeta, e terminado esse processo, retornarão às suas casas, retornarão aos seus planetas de origem, às suas civilizações, às suas famílias estelares. Então nós temos vários tipos de missões diferentes. Cada um de nós tem uma missão, faz parte dessa missão coletiva, faz parte desse projeto do planeta, né? Projeto para o planeta, está inserido dentro dessa missão coletiva com uma missão individual. Cada um de nós tem uma missão individual para ser desenvolvida neste momento, e através do nosso despertar nós vamos adquirir consciência de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e qual é a nossa missão individual. E os pleiadianos, como as outras famílias estelares que estão nos monitorando, cada uma dessas naves de comando da Confederação, então está dando assistência. Muito obrigada. Quarta-feira, nós temos sábado também, das 9 às 11 horas, na sala 3. Tá? E de quarta-feira, das 16 às 18 horas. Nessa sala. Tá? Seja bem-vindo. Tchau. Então, nós temos agora esse trabalho dos nossos deuses
tentar boicotar, tentar impedir que nós despertemos, que o planeta consiga. Então, eles têm todo um projeto aí da criação da nova ordem mundial, que é uma tirania violenta para manipular e controlar os seres humanos e evitar que os seres humanos despertem e ativem essas fitas de DNA, ativem os seus chakras, adquiram esses poderes extrafísicos, né, sentido de extrafísico, e consigam ascender e consigam elevar o planeta à ascensão. Então, existe toda uma tentativa aí de, através de tecnologias, através de medicações, de envenenamento da água, do ar, dos alimentos e tal, e promover uma limpeza genética no planeta. Ou seja, todos aqueles que têm material genético dentro de si, dentro do seu corpo, que vai possibilitar o despertar, o acesso a todas as informações, esse conhecimento, e o despertar para as nossas capacidades extrafísicas, eles pretendem, através de vacinas envenenadas, através de alimentos, do flúor na água, através das pulverizações que eles estão fazendo através de aviões, aí, já deve ter visto aí, os aviões que deixam de rastro de fumaça, o avião vai e vem. Normalmente no final da tarde acontece aqui, lá no litoral, em Santos era no início da manhã, no despertar no raiar do dia. E aqui é normalmente no final da tarde. Então eles estão pulverizando aí metais pesados, né? Envenenando as plantas, o solo, a água, envenenando os animais, envenenando o nosso corpo físico, porque os metais pesados são cumulativos. Então, eles estão envenenando o planeta todo e eles pretendem, através disso, eliminar todos os seres humanos que têm material genético suficiente para a ativação dessas fitas de DNA para se despertar. Eles pretendem fazer uma seleção e ficar aqui no planeta com apenas 25% da humanidade, que é um quarto da humanidade que são os filhos da Terra, que não têm material genético para despertar, que não herdaram material genético da antiga Lemúria, tá? E por isso não tem como ativar essas fitas de DNA. Então eles pretendem ficar apenas com um quarto da humanidade, como escravos deles, sendo manipulados por eles como robôs, para eles continuarem aqui dominando e sobrevivendo no planeta. Ao mesmo tempo, eles estão buscando, através da manipulação genética do ser humano, através principalmente das experiências genéticas que eles estão fazendo com seres humanos que são abduzidos e levados para as bases subterrâneas, que foram construídas em conjunto com os militares americanos pelo mundo todo. Lá, nessas bases, eles estão fazendo experiências com esses seres humanos, tentando descobrir a origem das nossas emoções. Por quê? A nossa ligação com a espiritualidade ela é feita através das emoções, através do nosso chakra cardíaco e de chakra do plexo solar. E eles não têm emoções, porque eles não têm espiritualidade, eles perderam a espiritualidade quando o Criador desconectou eles da fonte. Então eles não têm emoções, porque as emoções são então as vias de ligação nossa com a espiritualidade. E eles não têm as emoções e eles pretendem recuperar essas emoções fazendo experiências genéticas com o ser humano. Eles querem descobrir no nosso físico o que é que gera as emoções. Como se isso fosse uma condição física, isso é uma condição espiritual, não é física. E eles então ficam arrastando, abduzindo os seres humanos, levando para essas bases subterrâneas, fazendo experiências genéticas, tentando descobrir. Existem inclusive seres lá vivos dentro de tubos, mergulhados em líquido lá. Os seres só mexem os olhos, eles estão lá com o corpo totalmente aberto,
E eles ficam lá monitorando e tentando entender como funcionam as emoções dentro do corpo humano, para ver se eles conseguem recuperar as emoções que eles perderam e dessa forma eles irem para a quinta dimensão de carona. Então eles estão promovendo inseminação artificial, experiência genética, para que esses espíritos reptilianos que estão na quarta dimensão possam se encarnar nesses corpos híbridos, humanos e reptilianos, e quando houver a ascensão do planeta, eles possam ir de carona para a quinta dimensão. Porque o objetivo deles é chegar à quinta dimensão não fazendo opção pela luz, não aceitando o Criador. Mas eles pretendem, sem ter que aceitar o Criador, porque existe nave reptiliana na Confederação, que são seres reptilianos que fizeram a adesão à luz, que aceitaram o Criador. E eles estão lá passando por um processo de espiritualização, recuperando a conexão com a fonte. Então, sob o comando de Antacheran, existe naves da Confederação lá que são reptilianas, que estão trabalhando lá sob o comando de Antacheran, sendo preparados, recuperando todo o processo, a evolução que eles deixaram de ter ao longo do tempo. Isso não é um dia para o outro que eles vão conseguir, mas eles estão nesse processo. Eles optaram pela luz, eles estão tentando evoluir. Mas a maioria não fez opção pela luz. E o que acontece? Quando o planeta chegar à quinta dimensão, a terceira e quarta dimensão deixa de existir. E eles, como são seres de quarta dimensão, que eles não têm para onde fugir, porque eles não têm conexão espiritual, eles não têm como ir para a quinta dimensão, eles vão deixar de existir, eles vão ser extintos. Quando a terceira e quarta dimensão deixar de existir, eles vão ser extintos com a ascensão do planeta. Então eles não têm para onde fugir, eles estão encurralados. Então o que eles estão? Ao mesmo tempo que eles tentam boicotar a ascensão do planeta, eles tentam impedir o nosso trabalho de despertar a humanidade e de ancorar essas energias que vão promover essa transmutação. Eles, ao mesmo tempo, eles tentam entender como é que funciona as emoções, que é a forma de nos conectar à espiritualidade, e eles tentam desenvolver corpos híbridos e encarnar o espírito deles, os espíritos reptilianos em corpos híbridos, que tem a genética deles e a nossa, de maneira que eles possam pegar carona e ir para a quinta dimensão fugindo da extinção. Porque eles acham que eles indo para a quinta dimensão, que eles vão poder colonizar a quinta dimensão, que eles vão poder se expandir e implantar a tirania neles na quinta dimensão. Eles lutam pela sobrevivência. Hã? Pode ter um caminho mal, mas eles lutam pela sobrevivência também. Eles lutam pela sobrevivência, mas em nenhum momento aceitando o Criador, aceitando a luz. Sempre com aquela ambição de expandir, e dominar e manipular. Eles continuam, eles não abrem mão disso, entendeu? Então, nós temos aí vários projetos diferentes dos reptilianos, né? A agenda reptiliana sendo implantada através da nova ordem mundial, que prevê várias dessas coisas aí. Então, tem as vacinas, que eles pretendem, através das vacinas, você toma vacina para gripe, toma uma, toma duas, toma três, você perde totalmente sua conexão com a espiritualidade. Porque a vacina da gripe, não? Vacina da gripe. A orientação dos pleidianos é não tomar vacina de espécie nenhuma. Não aplicar vacina nos filhos e não tomar. Tá? Por quê? Estou pensando em tomar ela. Já tomou. Nós temos a nossa mente, na nossa cabeça, a nossa glândula pineal. A glândula pineal, ela é microcristais que estabelece a conexão nossa com a espiritualidade. A nossa conexão com a espiritualidade se faz através das emoções. Mas quando nós temos intuição, quando nós usamos a telepatia, a intuição, etc., nós estamos trabalhando com a glândula pineal, com os cristais da glândula pineal. O que é um receptor de rádio? O que é um chip de computador? São cristais.
Os cristais é, então, o sistema de comunicação entre as dimensões. Tá? Então, o cristal ele possibilita a modulação de frequência vibratória. Então, ele permite que haja comunicação interdimensional. Por isso, nós temos na nossa cabeça a glândula pineal, que são micros cristais que funcionam, então, como antenas. Ela é um sintonizador de frequência. E o que acontece? Através das vacinas, e principalmente através do flúor da água, se cria um encapsulamento dos cristais da glândula pineal. E você entra num processo de idiotização. Ou seja, você tinha capacidades que você começa a perder. Você era um autodidata, tudo que você queria aprender, você lia. Isso é a característica normal dos filhos do sol que estão aqui nesse processo de despertar, é serem autodidatas. Por quê? Porque nós não estamos aqui para aprender, nós já sabemos tudo. Todo esse conhecimento já está dentro de nós, nós só temos que lembrar dele. Então, a maioria dos filhos do sol tem capacidade que já nasceram com capacidades inatas, são autodidatas, têm grande facilidade de aprender, de descobrir, de perceber as coisas sem precisar de ninguém ensinando. Com o encapsulamento da nossa glândula pineal, você começa a perder intuição, você começa a perder a sua capacidade de raciocínio, você perde a sua capacidade de aprendizagem, você começa a perceber que antes você lia um negócio, você batia os olhos, você já sabia tudo, você já tinha uma capacidade de leitura dinâmica, né? Ou seja, você lia com uma rapidez incrível, já assimilava, já sabia tudo. Tá? Aí de repente você começa a ter dificuldade em ler, você lê de um jeito, a mesma coisa, não consegue entender, você não consegue transcender. Tá? Porque os cristais, eles são a forma de nos levar a transcender. E eles, com o encapsulamento promovido pelo flúor da água e pelos produtos químicos da vacina, eles promovem, então, primeira coisa, faz com que você perca a sua conexão com a espiritualidade, com o encapsulamento dos cristais da glândula pineal. Depois, começa o seguinte: essas vacinas, elas são uma forma de seleção da humanidade, a seleção genética. Se você tem dentro de você material genético para a criação das novas fitas de DNA, a vacina já identifica. Na primeira vacina, na segunda vacina, ela já começa a te criar problema. A terceira vacina já destrói. Então as vacinas são mestres em criar problema no sistema nervoso. Principalmente chama de narcolepsia. As narcolepsias são problemas do sistema nervoso provocados pelas vacinas em quem tem material genético suficiente para promover o nosso processo de despertar. Entendeu? Então, aquele que é o filho da terra, que não tem material genético dentro de si, vai tomar vacina, não vai afetar nada. Mas aqueles que são filhos do sol, passam a ter problemas de idiotização, ou seja, a pessoa perde a sua capacidade de neurônios, a sua capacidade de raciocínio, tá? Começa a se tornar que um zumbi, que nem um morto-vivo, não tem mais capacidade de fazer nada, não tem capacidade de fazer uma conta, de fazer uma leitura, de raciocinar, de se comunicar, entendeu? A pessoa começa a se tornar, fica emburrecida, né? Começa a se tornar um idiota na vida, né? Não estou falando no sentido pejorativo, mas no sentido científico, né? Passa por um processo de idiotização, e ela se torna uma pessoa totalmente desvinculada da espiritualidade.
ela perde conexão dela com a espiritualidade. Então ela perde conexão com a espiritualidade, perde capacidade de raciocínio, perde totalmente as suas capacidades. E ela vai se tornar uma espécie de um robô, um zumbi, que é o que o sistema deseja de nós. Então, é preciso muito cuidado com remédios, preferência tomar remédios naturais, deixar de tomar remédios alopáticos, porque os laboratórios farmacêuticos são corporações dos Illuminati. Quem são os Illuminati? Os Illuminati é a elite humana que está a serviço dos nossos deuses manipuladores, dos reptilianos. Então, é aqueles que venderam a sua alma em troca de poder e bens materiais. Então, eles pertencem aos Illuminati, que são encarregados pelos reptilianos de implantar toda esse governo tirânico da nova ordem mundial e promover a divulgação dos extraterrestres. Tá? Vocês podem ver aí que a imprensa está divulgando os arquivos secretos e UFOs que até então os serviços de inteligência, os serviços secretos mantinham guardados a sete chaves, agora está vindo à tona. Isso faz parte do processo de divulgação dos extraterrestres. Quem são os extraterrestres? Os extraterrestres são esses deuses manipuladores, nossos reptilianos, deuses que promoveram a nossa mudança genética desde 20 mil anos atrás e estão tentando impedir a nossa ascensão agora. Eles são seres de quarta dimensão que invadiram o planeta e nos manipulam e controlam há 20 mil anos. Então, esses são os extraterrestres. Os ultraterrestres são aqueles como os pleiadianos e outras famílias estelares que fazem parte da confederação que podem viajar no tempo, no espaço e através das dimensões. Os extraterrestres não, eles estão presos na terceira e quarta dimensão. E eles pretendem que a nossa ciência e os nossos governos anunciem eles ainda esse ano, eles estão pretendendo que isso seja feito, que eles sejam, após o cataclisma mundial que eles pretendem promover, ou através de uma guerra nuclear, etc., eles pretendem promover assim um caos total no planeta. Existem várias opções aí que eles estão desenvolvendo, e eles pretendem, após essa situação caótica, que os nossos governantes e os nossos cientistas anunciem que os extraterrestres existem e que eles são os nossos deuses criadores e que eles são os nossos os salvadores da pátria, que vieram para restaurar a ordem do planeta. E aí, então, vai ser implantado o governo mundial, da nova ordem mundial, sob o comando desses extraterrestres e dos Illuminati que estão a serviço deles. E aí nós vamos ter um governo tirânico com um chip que já está, por lei, obrigado a ser implantado nos Estados Unidos até março do ano que vem. Os chips terão, todas as pessoas dos Estados Unidos terão que ter um chip implantado para poder ter acesso a qualquer sistema de saúde. Ou para ter acesso a outras coisas também, essa lei vai tender logo a obrigatoriedade de ter o chip implantado no corpo, que é a marca da besta prevista na Bíblia, né? Vai ter que ter, as pessoas vão ter que ter esse chip para poder ter acesso a outros serviços públicos. O primeiro, já estabelecido por lei, é o sistema de saúde. Dentro em breve, isso vai ser estendido a outros serviços públicos, até que vai ser obrigatório todo mundo ter um chip. E aí não vai existir mais dinheiro, não vai existir mais cartão de crédito. E para você poder acessar a sua conta, para você poder comprar as coisas, para você poder pagar as suas contas, você vai ter que ter um chip na mão e você vai passar lá. Já existem máquinas no Brasil, máquinas de banco, né? Que é caixa eletrônico, né? Já existe caixa eletrônico para você colocar a mão. Ele tem a forma da mão assim, direitinho, tá? E é assim, você enfia a mão lá, tem a forma da mão, você tem que encaixar a mão lá. Por quê? Ela vai fazer leitura do chip. Existem alguns aí que já é pela impressão digital. Mas
Mas já existe, tá? Inclusive eu vi num blog em Brasília, tá? O Santander já está implantando em Brasília máquinas para leitura de chip na mão. Tá? E para ativar a glândula pineal, para melhorar essa vitalidade, o que pode ser feito? Meditação, alimentação, contato com a natureza. É todo um processo de limpeza do organismo, principalmente do sistema nervoso. Glândula pineal e sistema nervoso estão conectados. Emoções, sistema nervoso, glândula pineal. E a lula feita assim? Tudo que você fizer no sentido de purificar o seu corpo físico e energético, tudo que você fizer no sentido de recobrar a sua consciência, de se estabelecer, se conectar com a espiritualidade, com as energias da natureza, você vai estar ajudando nesse processo. Tá? Então, meditação, principalmente com cristais, tá? Meditação em contato com a natureza, fazer meditação diariamente, você cuidar da sua alimentação, no sentido de evitar produtos industrializados, porque todos eles trazem a química, trazem os venenos, os metais pesados, porque as maiores indústrias de alimentação, as grandes corporações, por exemplo, Nestlé, Coca-Cola, tá? São corporações dos iluminados. Todas elas trazem venenos que estão destruindo a humanidade aos poucos. Tá? Então, a indústria automobilística, por que ela é tão agressiva? Também pertence aos iluminados. Tá? Tanto que a partir desse ano, no Brasil, todos os veículos, agora licenciados no segundo semestre, vão receber já um chip de rastreamento. E no primeiro semestre do ano que vem, os demais veículos licenciados receberão isso também. Todos os novos veículos que estão saindo já têm um chip de rastreamento. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é colocar o chip no nosso corpo. Então, todas essas corporações, grandes corporações, se você vê, tudo está se fundindo, as empresas estão se fundindo. Todas as empresas estão se fundindo, isso é um processo dos iluminados. Futuramente vai ter só um banco, vai ter só uma indústria disso, só uma indústria daquilo a nível mundial. Você não vai ter mais concorrentes, vai ter monopólios. E todas as empresas que vão ter monopólios, elas estarão ao serviço dos iluminados. Então não vai haver mais fabriqueta, não vai haver mais empresa aqui. Às vezes eu não termino a palestra, eu fico só interrompendo, né? Eu tenho que fazer perguntas, eu não né? Até porque eu perdi um livro, uma coisa. Do jeito que eu coloco, fica assim. Primeiro, o projeto dos pleiadianos na Terra, essa saga agora, que foi da quinta raiz, né? Não, quinta dimensão. Então, esse projeto agora, ele está fácil. Não, da quinta raiz que é a nossa raiz. Vamos dizer que ele, por enquanto, ele falhou. Ele deu errado. Pelo menos, nós assumiram e corre o risco que eu vou perder. Ele foi um projeto que falhou, então. Não. O cara agora, da quinta raiz. O projeto de ascensão do planeta não falhou. O projeto. Uma batalha. Não é uma batalha perdida, não, porque o que está havendo é o seguinte: os pleiadianos, se você ler o livro, eles já previam isso daí no livro, de que nós estamos passando agora, a partir de 2012, por um processo de aquilo que eu falei, interregno ou interim, que é um processo entre dois ciclos, dois grandes ciclos, duas grandes eras. Entre uma era e outra, existe um tempo fora do tempo, que corresponde ao que o calendário maia tinha no seu ano civil. Então, os pleiadianos me orientaram da seguinte forma: no calendário maia tinha 365 anos no ano civil deles, 360 dias era nominado e 5 dias era não nominados, houve tempo fora do tempo. Esses 5 dias
eram dias em que eles se recolhiam e ficavam venerando os seus antepassados, ficavam em orações, porque eram 5 dias em que o mal estava solto, as trevas estavam soltas. Então, esses eram os dias fora do tempo, eram os dias não nominados. Entre uma era e outra, nós temos aí um período de aproximadamente 7 anos, que começa a partir desse ano, que vai até 2019, de tempo fora do tempo. É o período em que as trevas estarão com tudo, estarão às soltas. Mas, por um outro lado, nós teremos a atuação das forças da luz com mais intensidade, de maneira que nós vamos ter, dentro do planeta Terra, duas vertentes, duas polaridades se radicalizando, a polaridade das trevas e a polaridade da luz. Então nós vamos ter, dentro da nossa civilização, duas realidades distintas. A realidade de caos, de violência, de destruição, e a realidade da luz, a realidade da fraternidade, da solidariedade. Entendeu? Então nós vamos ter as pessoas que estão em cima do muro, as pessoas que estão neutras, que estão totalmente vinculadas, elas não vão mais poder continuar nessa, elas vão ter que fazer opção por uma das duas polaridades. Ninguém mais vai poder ficar em cima do muro. É a separação do joio e do trigo. De tal maneira que as pessoas elas vão se sentir atraídas por esse ou por aquele polo de acordo com a sua frequência vibratória. Então, ou elas vão mergulhar num caos e vão ficar lá todo dia no Datena lá, né? Ouvindo, assistindo o Datena e vivenciando toda aquela tragédia, todo aquele mal, e vendo os nossos noticiários, e aquele pânico, e aquele medo, e aquele caos, e a pessoa, ai meu Deus, o mundo dá um caos, o mundo dá. Esse daí é aquele que se ligou na polaridade negativa. Aquele que se ligou na polaridade positiva vai estar se conectando a pessoas que estão despertando, que estão recebendo esses ensinamentos dos nossos irmãos estelares, sejam eles freudianos, sei lá, entendeu? Então, ele vai começar a falar assim, o planeta está despertando, o planeta está ancorando luz, o planeta está evoluindo, está caminhando para a quinta dimensão. Por quê? Ele está vivendo uma outra realidade, porque ele se conectou à luz, se conectou a outra polaridade. Dentro tudo que o senhor apresenta para a cosmologia, e o Criador é único. No início, eu perdi o começo da palestra, mas eu foi. Enviou todo o universo, freudiano, arminiano, como se xingava da evolução aí, mas é um Criador, não Deus só criou isso. É uma energia que é movimento, que é luz, que é vibração. Tá? Mas isso, assim, a partir do ponto que ele é único, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele pode ser falho. Não, ele perante nós ele é perfeito, mas ele está em fase de evolução. Ele não concluiu a evolução. Ele está experienciando a criação através de nós e está evoluindo através de nós. Ele também. Dinâmico. Ele é movimento, e como movimento ele não é estático, ele não é perfeito. Ele é o mais perfeito de todos nós, mas ele está em fase de aperfeiçoamento. E outra coisa eu acredito um pouco nisso. Eu acredito bem nisso. Tem pessoas que falam assim, o ser humano ele é perfeito, não. Ou então, que Deus não é perfeito para nada. Porque Deus criou o homem vai evoluir. A gente faz parte do projeto de Deus também. A gente deve achar que o mundo está sempre piorando, ou que o homem está sempre piorando. Pelo contrário, eu acho que ele está melhorando ao longo do depende do ângulo que você vê. Se você se pluga na energia negativa, você vai ver que o mundo está cada vez pior, está um caos. Se você se pluga nas forças da luz, você vai ver que porque há uma radicalização entre as polaridades, de maneira que cada uma vai aglutinando todos aqueles que estão em sintonia com ela, de maneira que vai haver um choque, um conflito entre essas polaridades ao final disso, tá? Eu sei que você é um pouquinho também mais terreno e muito limitado por tempo, né? Você está falando de coisas milhares
ela tem uma razão de ser. O senhor apresenta uma postura que é assim, não é criacionismo, ou não é do termo religioso que a gente conhece. Mas também. As religiões são apenas meios. As religiões são apenas meios de manipulação. A maior parte do que as religiões pregam é mentira. É mentira criada pelos reptilianos, pelos nossos deuses manipuladores para nos manter na ignorância. Mas com relação a Darwin, tá? O que ele propõe tem uma razão de ser, tem um certo fundo de verdade, mas não totalmente, porque a origem do homem, tá, não é o que ele estabelece. Tá? Acontece o seguinte: a criação foi os Elohim que vieram aqui, eles criaram várias formas de vida a partir do material genético que eles tinham. Então, por exemplo, cada um dos nossos animais representa uma civilização do universo. Então, nós temos os felinos, existe uma civilização que são seres felinos. Tá? Então, os felinos que estão aqui, eles estão representando uma civilização do universo que são os seres gatos, seres felinos, seres leões, etc. Tá? Os delfins, tá? Os delfins, eles são seres que representam uma civilização do universo, tá? Os golfinhos, as baleias, né? Então, nós temos aqui, dentro de cada uma dessas civilizações que estão aqui representadas, dentro do grupo de animais, existe um processo evolutivo, como Darwin colocou. Mas não existe um processo evolutivo de maneira que de uma raça pule para outra. Ou seja, ele estabelece que o homem é originário dos primatas. Se você olhar a composição genética, são diferentes um do outro. Não existe essa mudança genética de uma raça mudar geneticamente para outra. Entendeu? Existe evolução dentro da humanidade. O ser humano, se você comparar, ele evoluiu desde o homem das cavernas até hoje, ele evoluiu enormemente. Então, a teoria de Darwin se aplica dessa maneira. Existe uma evolução dentro de cada espécie, mas não existe no processo de evolução, uma espécie passando para outra espécie, dando origem a outra espécie. Entendeu? Isso daí é um equívoco. O equívoco dele está nesse detalhe, tá? Nessa parte. Quem seria, por exemplo, um pleiadiano provável, facilmente identificado, por exemplo, nos 100 anos? Gandhi, por exemplo, seria possivelmente. É possível identificar algum assim? Krishnamurti é pleiadiano. Deixa eu falar de Krishnamurti. Não, Krishnamurti. Krishnamurti é um pleiadiano. Tá? Ao longo da história, os essênios eram pleiadianos. Jesus Cristo eu não tenho informação, eu não tenho confirmação. Mas os essênios eram pleiadianos, os cátaros que viviam no sul da França eram pleiadianos, assim como São Francisco de Assis era pleiadiano. São Francisco de Assis era um cátaro. Os cátaros foram considerados hereges pela igreja, foram queimados pela Santa Inquisição, enquanto o São Francisco de Assis, que era também um pleiadiano, tá, e que seguia a filosofia dos cátaros, ele foi transformado em santo pela Igreja Católica simplesmente porque ele não quis bater de frente com a Igreja Católica, ele usou de diplomacia. Tá? Mas os ensinamentos dele, de viver em contato com a natureza, de buscar a simplicidade, o respeito aos animais, etc., é a filosofia pleiadiana. Entendeu? Então, São Francisco de Assis é um exemplo pleiadiano. A Madre Teresa de Calcutá é uma pleiadiana. Tá? E existe a atriz Shirley MacLaine, tá? Que é uma pleiadiana. Ela passou por todo um processo de despertar e de contato com os pleiadianos, tanto que ela fez um filme que tem 4 horas de duração, que passou aí pelos cinemas comerciais, e que narra, um filme autobiográfico, que ela narra como foi esse processo de despertar. Isso tem lá o filme no nosso blog, e nós temos filmes aí que a nossa irmã e a Anália conseguiu pra gente, para passar, se alguém quiser, a gente fornece cópia desse filme. É chamado Minhas Vidas. Tá? E você está diante de um pleiadiano.